A AMG foi fundada em 1967. Naquela época, eles começaram preparando modelos da Mercedes-Benz e só sairiam um AMG, digamos, totalmente AMG, na década de 90 com a W202, como a gente já viu aqui, que foi a C36 e na sequência a C43. Mas hoje a gente vai falar de umas versões mais legais que eles faziam, que era usando a base da 500 SEC, que é um dos Mercedes mais legais da década de 80 e mais charmosos também. Esse tributo tem vários detalhes legais, a gente vai conhecer ele em detalhes na matéria de hoje. Saudações pessoal, olha só que maravilha, hoje falaremos de um ícone da Mercedes-Benz 500 SEC. Né? A 500 SEC, esse tributo à AMG ficou sensacional. Essa é uma das minhas fases preferidas da AMG, eu gosto dessas das fases anteriores também. Você lembra quando eu fiz matéria com o C36, que foi o primeiro AMG que nasceu dessa parceria? Porque a AMG ela fazia o que, basicamente? Pegava modelos da Mercedes, inicialmente na década de 70 e 80, vendia acessórios, né? E daí ela começou a pegar carros para preparar e criar versões mais envenenadas, aí, mais preparadas, mais otimizadas, não só na estética, como ela fazia antes, mas também na parte mecânica, né? Você pega o original AMG, eles aumentavam litragem, eles mexiam em várias coisas. Vocês lembram aquele SL que a gente conheceu, que a litragem era 6 litros, né? Era litragem 6.0. Então a AMG começou a fazer isso e com o C36, aquela parceria com a Mercedes-Benz se tornou, né? O C36 nascia ainda como um C280 e daí passava por eles. Mas essa época é muito legal porque é uma época pré-união oficial com a Mercedes e a AMG ela criava coisas muito próprias, inclusive com tiragens muito limitadas. É o caso da 500 SEC AMG, a versão, né, baseada na SEC, que é uma versão muito limitada, tanto fase 1 como esse carro, como a fase 2, e é realmente sensacional. Né? O que eu acho legal desse carro, inicialmente, o desenho, né? O Bruno Sacco realmente é um cara genial. Ele desenhou Classe S, desenhou também outros, né? A 190, por exemplo. E esses carros, eles tinham aquele quê da Mercedes, com aquele estilo mais refinado, e ao mesmo tempo eram carros que traziam uma esportividade. É o caso da SEC, né? O Coupé, que chegou depois do sedã, ele tem um conjunto óptico diferente, inclusive, isso é bem legal, né, notar. Ou seja, essa diferença de conjunto óptico e da carroceria, claro, acabou gerando um estilo muito próprio e uma personalidade, é um esportivo fino, é um esporte fino, né, a SEC. Eu sempre gostei por conta disso. E esse tributo, sem dúvida, que trouxe isso com uma esportividade muito latente, que é justamente o que a AMG fazia como uma preparadora independente naquela época. O primeiro detalhe que chama atenção, eu cheguei a falar em uma matéria, né? Os Mercedes esportivos não tinham a estrela no capô. Isso começou lá na SL, as 300 SL e tal. E SEC, como um carro esportivo, você pega o sedã, ele tem. Já o Coupé, como é uma versão esportiva e mais jovem, não tem. Mas a AMG pintava a grade, pintava todos os detalhes de preto, né? Preto acho que é a cor mais bonita desses carros, né? Porque ele deixa um tom esportivo de uma maneira bastante sutil, né? E o que é legal é justamente isso, olha o detalhe da grade e do símbolo Mercedes, a estrela, pintados de preto. E baseado nesse design, né, do Coupé, a AMG desenvolveu um body kit próprio. E esse carro, que é muito legal, como um tributo extremamente bem feito e detalhado, ele traz esse body kit original, olha só que legal, chamadas orelhas de cachorro, né? Porque justamente é um spoiler colocado na frente do carro, né? Quando você olha de longe parece uma peça só. E essa é a genialidade, né? E como eu falei, a sutileza do design realmente sensacional. E também nós temos essas saias laterais que dão uma musculatura aí para o carro. Mas para mim uma das coisas mais fantásticas é isso aqui, roda penta. A roda penta ela foi usada pela AMG em modelos da década de 70, tem W123 com roda penta de 15 polegadas, ou essa aqui da SEC que é 16 polegadas. Olha só como fica legal, não é um rodão, mas é uma roda que completa bem a caixa de roda e com esse miolo preto realmente, meu, fantástico demais. Seguindo por aqui, desenho. Desenho é uma das coisas incríveis desse Coupé, e esse desenho com a falta da coluna B, eu acho lindo demais, dá uma ideia de dimensão do carro, muda completamente, né? Muito charmoso isso. Pena que os Coupés estão sumindo do mercado, né? Praticamente nem tem mais Coupé hoje em dia, mas a carroceria Coupé é muito charmosa realmente.
E esse detalhe todo da SEC realmente chama atenção. E a AMG, nós temos aí todo o detalhe do body kit que eu salientei, né? E mais uma vez os badges aqui, os símbolos todos em preto, né? Além desse pequeno aerofólio também, que dá também, como eu falei, um esportivo fino e é fantástico. Um detalhe que é sensacional desse carro, o proprietário chegou nos mínimos detalhes, é isso aqui. Escapamento feito na mesma medida do original, todo em inox. Vocês vão ver o ronco dele, ouvir o ronco dele, melhor dizendo. Ele é bem discreto, mas na medida aí do V8. Agora uma coisa interessante, como eu falei no nosso Instagram, sempre uso a expressão cereja no bolo, mas olha isso aqui, olha esse interior. Olha o capricho do interior e olha um detalhe que é apaixonante para dizer o mínimo. Dá uma olhada nesses bancos da Recaro elétricos. A AMG era tão exclusiva, fazendo os carros especiais em pequena tiragem, que ela colocava esses bancos Recaro. Eles são bancos elétricos, bem difíceis de achar, trouxe de fora, restaurou, enfim, fez exatamente no padrão, a AMG da época. Olha só que legal, algo que a gente vê em carro atual, Alcântara, né? Alcântara no acabamento. E o painel, começando aqui pelo item que chama mais atenção, salta à vista, que é justamente esse volante, também o volante original AMG, e o detalhe muito sutil, olha só, o acionamento da buzina que fica aqui nas laterais, muito legal. E uma coisa interessante também, falar aqui do painel, é que a AMG fazia aquele esportivo fino, que eu já falei aqui algumas vezes, mas olha que legal o detalhe do acabamento de madeira no painel, realmente Mercedes é fantástico. Para fechar aqui, primeiro a visão, né, dos bancos, a AMG, e os tapetes também a AMG, para fechar essa parte interna. E aqui o V8 de 5 litros, como a gente sabe em outras matérias, eu comentei há pouco, a AMG também modificava a litragem de motores em alguns casos, mas esse permanece o motor original com o escape que a gente vai ouvir e ficou muito sutil e esportivo o som. Muito bem, pessoal, antes de começar a falar do carro, primeiro parabenizar o proprietário. Eu acompanho esse projeto pelo Instagram há um tempo, muito criterioso, muito detalhado e ficou um tributo realmente sensacional. Esses bancos Recaro são sensacionais, você ativa aqui, com a ignição, você ativa ele e aqui nós temos 3 ajustes lombares, embaixo, no meio e em cima. Olha só que fantástico, né? E aqui é o ajuste, né, do banco aqui, do encosto do banco, ou seja, muito legal e trazer essas coisas de fora, eu imagino, né, a dificuldade de trazer isso de fora, foi um trabalho incrível, cara. Eu tinha que mostrar realmente esse carro aqui, porque ele é muito singular, por ser um tributo extremamente bem feito e fiel. Bom, primeira coisa é o som, cara, o som desse V8 ficou incrível, né? E a gente que conhece anda de Mercedes e tal, ele tem também o câmbio de 4 marchas, né? A mesma transmissão. Mas o som desse V8 e o capricho dele chegou no ponto de fazer nas medidas, né? Nas medidas originais da AMG. Então quando um tributo, um projeto chega nesse nível, né, de detalhamento, é algo realmente sensacional, algo incrível. Eu estou guiando essa semana, esses dias, né, F-150, e a diferença de tamanho, eu falei, parece que é um carro pequeno, né? Mas não é, né? Também é um carro grande, aliás, um belo coupé. W126, a geração W126 foi uma das que a Mercedes mais investiu. Ainda na fase W116, da década de 70, a primeira chamada de classe S, né? Chamada, né, de classe S, ela começou na década de 70, e assim que foi lançada, a Mercedes começou a investir. Peraí,
Começou a investir já na geração seguinte, né? Bruno Sacco, design fenomenal. Então em 79, W126, e o SEC, o Coupé, chegaria 2 anos mais tarde, em 1981, trazendo, como eu falei várias vezes essa expressão aqui, é um esporte fino, é um dos carros mais charmosos, na minha opinião, mais estilosos já produzidos pela Mercedes-Benz, e na época também. Ele virou um sinônimo de riqueza, mas de bom gosto acima de tudo. Eu acho que quando falamos de Mercedes SEC, basicamente é esse. Principalmente essa primeira geração do SEC, né? Eu acho que é uma geração muito própria, muito específica, porque ela tem esse charme das linhas, é incrível. Uma coisa legal para falar desse tributo é a questão da suspensão, ou seja, eu falei que o proprietário ele chegou a níveis incríveis de detalhamento, né? Para chegar de estudo, para fazer uma coisa perfeita. Isso se reflete também na suspensão. Nós temos amortecedores da Bilstein e molas Eibach. Mesmo padrão, mesmo ideia da AMG usada na época. Inclusive, ele teve o capricho de pegar as medidas originais de altura do carro, ele falou 40 milímetros, por aí, né? E colocar também, fazer o ajuste da suspensão, também seguindo essa mesma ideia do original. Ou seja, um trabalho realmente incrível, né? Esses bancos Recaro são demais, né? Mas falando ainda da suspensão, puta, esse ronco, hein? Falando da suspensão, a gente tem então você pegar um SEC convencional, que basicamente, né, a suspensão da classe S é um carro bem cômodo, bem confortável. Esse aqui você percebe que ele é um pouco mais rígida a suspensão, justamente que é um carro feito para um comportamento mais esportivo, para você andar um pouquinho mais rápido, fazer uma curva um pouquinho mais rápido. Então, ajuste fino, detalhe muito legal, realmente. E também, né, vale salientar a dirigibilidade do carro. Esse volante AMG é sensacional. Cara, esse volante é lindo, um dos mais bonitos que eu acho. A história da AMG é interessante, né? Fundada em 67, na década de 70 eles faziam projetos com Mercedes, começaram Red Pig, né, no automobilismo, e depois, e também junto com isso, carros de rua, né, kits esportivos. E aí, na década de 80, eles começaram a fazer AMGs esportivos e AMGs também com diferenças de motorização, litragem, e daí, além da estética, uma parte técnica ainda mais aprimorada, que é justamente o que a gente vê no SEC. O SEC AMG é um carro com uma tiragem limitadíssima, fase 1 e fase 2, e é um carro que merece todos os tributos. E esse aqui, meus amigos, é um grande privilégio andar nesse carro, porque é sensacional. Até ia falar que ia querer um tributo desse, mas, enfim, tem que construir um desse, porque, né, montar um idêntico. Mas esse nível de capricho, meus amigos, é digno de nota 10. Muito legal, realmente incrível. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos. Olha só, V8 aí ronronando discretamente. É isso aí, vou dar mais uma voltinha. Um abraço.